Como se já não bastasse a minha careca, eu ainda resolvi gravar esse vídeo igual Apolo, o que faz eu parecer ter 70 anos de idade. E eu sei que vocês vão me zoar. Provavelmente o primeiro comentário que aparecer aí embaixo vai ser do infeliz falando: meu K2 está velha, lá, careca, a peça dele é tamanho de 2 mãos, beleza? Vai catar coquinho. Calma, cara. E presta atenção no que nós vamos fazer aqui hoje. Peço favor sem educação. Porque neste momento nós vamos cometer um daqueles atos que somente o Catequese com Farofa e o Santa Carona conseguem fazer. Nós vamos fazer uma especulação. Não vai mudar nada. E nesse vídeo nós vamos tentar entender como é que seria o mundo se o Espírito Santo não existisse. É isso mesmo que você entendeu. Então, querida Laís, puxa a vinheta. Gente, estudar catequese é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Se você for católico, eu não preciso nem falar isso pra você, porque é uma coisa que já tinha que estar implícita na sua cabeça. Quando a gente entende a fé, a gente é capaz de fazer coisas inimagináveis. Não somente entender, mas especular, viajar na maionese, pensar como é que seria o mundo se tal coisa não acontecesse. Cara, isso é muito massa. Por isso eu queria convidar você a ser aluno do Catequese com Farofa, que acontece toda segunda-feira, 12h15. O nosso objetivo é estudar o catecismo inteiro. É isso mesmo que você ouviu. Inteiro. Todos os mais de 2.000 parágrafos do catecismo, um a um, estudados aqui no Santa Carona. Cheio de analogia, explicando usando Dragon Ball Z como exemplo. É loucura. Mas eu prometo pra você que você vai entender e você vai ser um católico acima da média. Digo mais, talvez mais do que 90% dos católicos que você vê por aí. Então eu te encontro toda segunda-feira, 12h15, aqui no canal. E em uma dessas aulas, eu tava explicando pra galera e me veio na mente. Passou a virada curtindo demais, né? Olha só que bonitinha. Cara, como que seria o mundo se o Espírito Santo não existisse? Eu sei pros teólogos de sofá que estão aí me assistindo que isso é meio idiota, porque é impossível de acontecer. Inclusive, se o Espírito Santo não existisse, o mundo deixaria de existir. Eu sei disso, né? Porque Deus é unitrino e um deixando de existir, etc. Vira aquela petequeira, aquela bagunçaiada toda aqui na cabeça. Então entenda que eu não estou fazendo aqui um exercício teológico, eu estou fazendo aqui um exercício pedagógico. Tá estudando muito? Nossa, É mais para um fim lúdico. ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Eu quero que você aprenda as funções do Espírito Santo, basicamente entendendo como que seria o mundo se ele não existisse. Então, para isso, a gente precisa considerar uma coisa em específico. A especulação que eu vou fazer aqui vai excluir somente o Espírito Santo. Deus Filho e Deus Pai continuam existindo para que esse vídeo faça sentido, tá joia? E aí, a partir daqui, a gente começa o nosso exercício, entendeu? Antes de eu passar um por um dos tópicos, eu preciso te explicar qual que é a função do Espírito Santo, de maneira muito resumida. E eu sei que é chato ficar repetindo toda vez, mas vocês sabem como é que é a internet. Olha lá no YouTube, quando eu coloco um vídeo dos meus, eles ficam fazendo deboche. Ainda mais com esse povo que vem do Twitter pra encher o saco aqui e tal. Então deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é através dele que as graças e promessas chegam até nós. Então, na verdade, é através do Espírito Santo que Deus Pai e Deus Filho nos alcançam. Eu sei que é um tanto complicado de entender, mas deixa eu ilustrar aqui para você saber. Jesus Cristo morreu por nós, certo? E ao morrer, nos libertou do pecado. Mas essa libertação só chega até você hoje, século 21, 2022, pós-pandemia ou ainda com a pandemia acontecendo, né? Só chega até você porque o Espírito Santo age para que isso aconteça. Baseado nisso, já dá para imaginar um quilhão de coisas que vão deixar de existir sem o Espírito Santo. Então vamos começar pela primeira. Nossa Senhora não seria cheia de graça. Exatamente. Quem preparou Nossa Senhora para receber o menino Jesus foi o Espírito Santo. E ela é chamada de cheia de graça exatamente por obra do Espírito Santo especificamente. Então, se o Espírito Santo não existisse, Nossa Senhora não seria cheia de graça. Seria simplesmente Ave Maria. É só isso. Nada além disso, entende? E obviamente, se você leu a passagem direito, você sabe que o Espírito do Senhor
Senhor a envolveu com sua sombra. É isso mesmo, sem o Espírito Santo, Nossa Senhora não conseguiria engravidar. É claro que não conseguia, ela não conseguiria de jeito nenhum, porque foi um milagre a situação que aconteceu ali. Falando assim, engravidar do Espírito Santo, né? Não é uma obra dela que eu tô querendo dizer. Mas, nem assim ela conseguiria engravidar, porque o Espírito Santo foi quem a envolveu com sua sombra. Dessa forma, sem o nascimento de Jesus, não teríamos a plenitude da revelação. Sem a plenitude da revelação, não teríamos a crucificação. Sem a crucificação, não teríamos a redenção. Sem a redenção, não teríamos o envio do Espírito Santo Paráclito, exatamente porque ele não existe, ele não seria enviado. E é por conta disso, não existiria igreja católica. Pronto, é isso, acabou o vídeo. Valeu, é nóis. Eu não vou parar por aqui, óbvio. Vamos tentar continuar esse exercício que eu te prometo que vai ficar legal. Segunda coisa que não existiriam são as conversões. Se você se converteu e se tornou católico, agradeça ao Espírito Santo, porque é ele que faz isso acontecer. Independente de quem pregou para você, é o Espírito Santo que faz com que a fé nasça no coração e cresça. Então é ele o responsável para fazer com que você creia em Jesus Cristo. Ou seja, sem o Espírito Santo, não haveriam conversões e não existiriam novos católicos no mundo. Glória a Deus, eu estou restaurada, estou abençoada. A terceira coisa que não existiria seria a teologia. Se você entender o ponto anterior, que a fé nasce e cresce por obra do Espírito Santo, o conhecimento da fé da mesma forma. Santo Agostinho juntava o conhecimento e o amor numa coisa só. Então eu amo para conhecer e conheço para amar, era a frase dele. E a teologia, ela nasce desse propósito. O Espírito Santo é quem vos revelará toda a verdade. Vocês lembram disso que Jesus falou? Então se ele vai revelar toda a verdade, entenda, ele também faz com que possamos compreender a verdade. E o estudo da teologia é pegar a revelação que está feita e crescer ela, de forma que com a especulação nós consigamos juntar mais pontos da fé e construir todo esse castelo de doutrina que a gente tem hoje. Só que é o Espírito Santo que faz isso no nosso coração. Sem ele, a gente não teria essa capacidade. Então suponha que Jesus teria nascido, teria morrido, teria iniciado. A fé ficaria travada, ela não cresceria. É basicamente um bolo sem fermento. Isso seria a doutrina católica sem o Espírito Santo. Outra coisa que seria diferente do que a gente consegue perceber são os sacramentos. Os sacramentos, não sei se você sabe, mas é uma experiência sensorial da graça. É uma certeza daquilo que não se vê. Vou dar uma explicação para você um pouco melhor. Quando você vai na confissão e se confessa, você sabe que Deus te perdoou. Essa certeza que Deus te perdoou é a eficácia do sacramento. Então você vai e você sabe que aquilo aconteceu. Você poderia pedir perdão para Jesus no seu quarto, somente você e Deus, como muita gente fala por aí? Até poderia. Deus poderia te perdoar? Poxa, ele é onipotente, né? Quem que vai falar que ele não daria conta de fazer isso? Só que você nunca teria essa certeza. Ficaria simplesmente no ápice, no limbo ali. Será que foi? Será que não foi? E não é isso que Deus quis para sua igreja. Então, a eficácia dos sacramentos, ela é fundamental para que você possa crescer na fé e saber que você de fato está caminhando rumo à santidade. Sem essa certeza, seria um caminho escuro, você ia caminhar sem saber para onde você está andando. Faz sentido isso para você? Pois então, a eficácia dos sacramentos, quem faz é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, todos os sacramentos não passariam de puro teatro. Exatamente. O pão que está ali na missa continuaria pão, o vinho continuaria vinho. Confissão seria só você passando vergonha na frente de alguém e sem absolvição e sem nada. Simples assim. Todos os sacramentos perderiam a sua eficácia. E olha só que interessante. Mesmo que nessa situação Jesus e Deus Pai continuem existindo, ainda assim os sacramentos continuariam sem eficácia. Porque mesmo que Jesus tenha redimido a gente lá no passado, essa graça não chegaria até nós aqui no século 21, exatamente porque ela acontece pelo Espírito Santo. E aí você já consegue ir ligando os pontos. Se eu não tenho eficácia do sacramento e eu não recebo as graças da missa, da confissão e etc e tal, isso pode se estender, por exemplo, para o rosário. As graças do rosário não chegariam até você. Logo, você não conseguiria crescer na fé. E não crescendo na fé, você não consegue ser santo. Exatamente. Os santos não existiriam. Santa Teresinha, Padre Pio, São Curadars, São Francisco, São José Maria Escrivá não existiriam. Simplesmente porque, por mais que eles rezassem o rosário, por mais que eles participassem da missa, por mais que eles se confessassem, por mais que eles adorassem o Santíssimo e fizessem penitência, eles não ficariam mais santos com o passar do tempo. Eles não se santificariam. Porque
o Espírito Santo que faz isso no nosso coração. Então, simplesmente, não só os sacramentos seriam um ato de teatrinho em vão, mas todos os atos de piedade seriam também. E dessa forma, a gente não conseguiria alcançar o céu. E aqui começa a chegar numa coisa complicada, como se o resto anterior já não fosse suficiente, né? Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Mas presta atenção aqui. Se é o Espírito Santo que vos revelará a verdade e também que o santifica, a igreja não seria una, nem santa, nem católica e nem apostólica. Trágico. E eu vou te explicar o porquê. Una significa que nós cremos na mesma fé. Nós somos uma só igreja. E o que garante isso pra gente é a unidade do magistério da igreja. O Papa, junto com o Colégio dos Bispos, eles guardam a fé dos apóstolos e garantem que ela passe de geração em geração, fidedigna e imaculada. Sem o Espírito Santo, isso seria impossível. Sabe esse negócio que a gente ouve falar sempre, que a igreja durante 2000 anos manteve a mesma fé sem cair em contradição, mesmo tendo um monte de papa esquisito por aí, etc e tal? Quem fez isso foi o Espírito Santo, meu jovem. Então significa que sem ele, provavelmente a gente ia virar uma bagunça. A gente vai morrer! Um bispo ia começar a falar um negócio lá no século I, no século II, o outro ia contradizer, e aí o Papa ia falar contra outro Papa, e aí eles não iam concordar em questões primárias da fé, e aí mais cismas existiriam, e aí ao invés de uma igreja una, a gente teria 30 mil igrejas católicas falando um monte de coisa diferente, e você não ia saber em quem que você ia acreditar. O que mantém a unidade da fé é o Espírito Santo, ou seja, sem ele, a nossa vida seria uma zona. Então você percebeu que a tradição foi pro brejo. Tem como ter tradição fiel sem... Na verdade, tradição tem que ser fiel, né? Então não existia tradição se não tivesse o Espírito Santo. Faz sentido? Agora imagina só o principal elemento da tradição, a Sagrada Escritura. Se São Paulo escreveu coisas tão verdadeiras, se os profetas escreveram coisas tão maravilhosas, diz pra mim, quem que você acha que inspirou esse povo a escrever essas coisas? O Espírito Santo, velho. Exatamente. Não teria como existir uma Sagrada Escritura, porque não teria quem inspirasse os hagiógrafos a escrever. Quem que ia inspirar São Paulo a escrever as cartas? Quem que ia inspirar, por exemplo, Moisés a escrever? Ou Pedro para escrever sua epístola? João a escrever suas epístolas? Quem que ia inspirar? Ninguém. Então a Sagrada Escritura não existiria. Dessa forma, nós teríamos a cereja do bolo da tradição, né? O ponto mais importante da tradição, não o único, mas o ponto mais importante da tradição perdido, simplesmente porque ele nem chegou a existir. Já era. Outra coisa interessante é que, vamos supor que, não existiriam conversões, então não existiriam católicos, mas vamos esquecer esse ponto e vamos imaginar que existissem católicos, tá? Vamos supor que existissem católicos sem o Espírito Santo. Todos eles pregariam da mesma forma. Exatamente. Sabe esse jeitinho próprio de cada pregador? Então vou dar um exemplo pra vocês. Imagina o Felipe Aquino, tem um jeitinho dele que sua avó gosta de assistir lá na TV Canção Nova, ou então tem o Padre Paulo Ricardo, que tem outro estilo e prega do jeito dele, no canal dele. Tem também, sei lá, o Guilherme do Santa Carona, que prega todo pereretumbalizado nesse jeito aqui esquisito que você conhece. Você reparou que são formas diferentes? Mas vamos vir num modo mais complicado ainda. Vamos crescer essa comparação. Imagina só, nós comparados com Madre Teresa de Calcutá, e aqui eu não tô considerando a santidade, tá? Porque aí ficaria muito longe. Mas você percebe que a forma que ela achou para evangelizar é diferente da gente? Tanto eu quanto o Felipe Aquino e o Padre Paulo Ricardo estamos na internet. Mas a Madre Teresa de Calcutá cuidava de doentes na Índia. Ela não tinha um canal no YouTube, ela não tinha um programa de TV, ela não era uma comunicadora. Entretanto, ela estava lá evangelizando. Esse jeito diferente de evangelizar que cada pessoa tem, a gente chama de carisma. E esses carismas, eles são infundidos na igreja, adivinha por quem? Carismática, agora é sua hora de brilhar. Pelo Espírito Santo. É ele que faz com que cada pessoa tenha o seu jeito próprio e ocupe o seu próprio lugar dentro da igreja. É isso que faz com que a igreja seja tão diversa. E aí você vai ter pessoas pregando dos mais diversos tipos possíveis ao redor do mundo. Sem o Espírito Santo, nós seríamos uma massa uniforme de pessoas que pregam sempre do mesmo jeito. Lembrando, católicos pregam sempre a mesma doutrina, mas nunca da mesma forma, entendeu? Fazendo um paralelo aqui besta de novo, só para você poder entender, é igual o Padre Paulo Ricardo que fala de Santa Teresinha com o olhar vidrado dentro da câmera para fisgar o teu coração. Ou então o Guilherme K2 que fala da Genkidama quando quer explicar como é que funciona a ação do padre na missa e aí usa Dragon Ball Z como exemplo, entendeu? Essas coisas assim é obra do Espírito Santo. E por último, e aí era meio óbvio, né?
Romanos 5, versículo 5 diz o seguinte: e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se liga nisso, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Já São João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se a gente ligar os pontos, você vai entender que nós somos capazes de amar porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Logo, se o Espírito Santo é quem derrama, sem o Espírito Santo, não há quem derrame o amor de Deus no nosso coração. Logo, sem ele, a gente é incapaz de amar. É exatamente isso que eu tô falando. Nós somos incapazes de amar sem o Espírito Santo. E por incrível que pareça, quando eu falo isso, eu não tô me referindo somente aos católicos. Eu tô falando de qualquer pessoa sobre a face da terra. Qualquer pessoa que já amou uma vez na vida, um amor fiel. Como, por exemplo, uma mãe que ama o seu filho. Eu acho que uma mãe, quando ama, ninguém vai negar que esse amor é verdadeiro. Talvez só o amor de Deus para superar. E olha só, sem o Espírito Santo, nem mesmo as mães não católicas seriam capazes de amar seus filhos. Porque é o Espírito Santo que derrama o amor em nossos corações, para que nós possamos amar e conhecer a Deus. E assim nós possamos fazer o bem, não olhando a quem. Qualquer instituição de caridade, qualquer pessoa que faz o bem pro outro, ou até mesmo para você que nem é católico, mas que passando na rua vê um mendigo e se compadece dele e tenta ajudar, tenta, sei lá, levar uma sopa para esse cara. Pois é, você é capaz de fazer isso, porque graças a Deus existe o Espírito Santo. E é ele quem faz a manutenção do amor no mundo. E aí você pode virar e falar assim: Guilherme, mas então, vamos lá. Se tudo que você falou aqui não existisse, basicamente não existir nada, né? Se for parar pra pensar assim, uma coisa ligando a outra, nada iria existir de forma nenhuma, né? Com certeza. Mas se a gente usar essa especulação que eu fiz, de que Deus Pai e Deus Filho continuassem existindo sem o Espírito Santo, nós conseguimos ter algumas coisas que aconteceriam, mas que não nos alcançariam. Por exemplo, a criação. Se Deus Pai criasse o mundo sem o Espírito Santo, a criação meio que piscaria nos olhos dele, porque é o Espírito Santo que mantém a criação, que conserva a criação. Então, basicamente, o mundo não existiria. E aqui serve pra gente poder entender essa lógica de Deus unitrino, porque sem um deles, todos os outros não fazem sentido. Parou pra pensar nisso? Basicamente, sem o Espírito Santo, Deus até criaria o mundo, mas o mundo não se conservaria. E ao não se conservar, ele deixaria de existir. A mesma coisa acontece para Jesus, que morreria na cruz e ia fazer a redenção dos homens, mas essa redenção não ia alcançar os homens. Então, basicamente, os homens continuariam sem ser redimidos. Ou seja, se você tira uma das pessoas da Trindade, você desmonta basicamente a Trindade inteira. Foi basicamente isso que a gente fez aqui. E lembrando, esse é um exercício para você entender que das pessoas da Santíssima Trindade, não tem aquela que é mais importante. Não tem como ser assim. Todas são igualmente importantes e todas são 100% Deus. Espero que isso te ajude a entender um pouco mais sobre Deus, que eu sei que é complicado, eu sei que talvez isso ainda fica complexo ainda para algumas pessoas, mas esse exercício que a gente fez, essa brincadeira, serviu para que você pudesse entender a função do Espírito Santo na sua vida. E eu espero muito que você tenha gostado, e ao gostar, chega lá no Catequese com Farofa para estudar com a gente. Não se esquece que a gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Um beijo no coração e tchau!